Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo. Nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre entre 8 e 9 da noite, aqui nos estúdios da Vale TV, para o nosso canal 14 da Claro Net TV Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 lá em São Leopoldo e além dessas 5 cidades pelo cabo, para o mundo através das nossas redes sociais. O programa de hoje já está aí no nosso canal do YouTube, também já está na nossa página da Vale TV no Facebook. Esses dois estão inteiramente à disposição, você pode inclusive compartilhar para quem você quiser o programa de hoje, que justamente estamos no dia 25, né, o dia comemorado aí aos 200 anos. Deixa eu até mostrar aqui, ó, eu vim fardado aqui, ó, 200 anos da nossa imigração alemã, mas também 200 anos da presença luterana no nosso Brasil. Por isso que eu fiz questão de convidar esses que conhecem bem o assunto para a gente trazer informação, a gente recordar um pouco da história. Inclusive, juntamente com mais 2 colegas, escreveu um livro sobre a presença luterana no Brasil. Enfim, por isso que a gente fez questão de estar com eles aqui na noite de hoje. Eu quero agradecer a sua audiência, independente de onde você está nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência, o nosso encontro diário aqui todas as noites de segunda a sexta-feira. E, claro, agradecer ao Vitor, que está aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. E um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, eles que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco aqui no Estação Hamburgo. Societex. Precisão em gestão tributária é com a equipe da Societex, especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes por meio de uma atuação multidisciplinar que equilibra conhecimento setorial e especialização técnica, prestando serviços pontuais e adequados ao perfil e à demanda de cada cliente. Faça contato sem compromisso nenhum. 5132736821, no Instagram, bem no português, para você localizar e acompanhar informações e orientações diariamente, @Societax. Vamos mudar a realidade do país, onde hoje 95% das empresas brasileiras pagam impostos indevidamente. E você, inclusive, pode recuperar até 5 anos anteriores com a equipe da Societex. Faça contato sem compromisso nenhum. Eles vão com o seu CNPJ analisar qual é a verdadeira situação da sua empresa. Mercator Feiras e Eventos, potencializando negócios. Seus próximos destinos já tem data, horário e local. De 18 a 20 de novembro, a nossa tradicional Zero Grau, feira de calçados e acessórios. Em 2025, vamos até Gramado, de 13 a 15 de maio, para o SIC, Salão Internacional do Couro e do Calçado. Depois de 3 a 5 de setembro, a Geronto Fair, repleta de oportunidades, inovação, conhecimento para nós, jovens, há mais tempo. Todas em Gramado, realização Mercator Feiras e Eventos, cobertura da Vale TV. Inclusive o nosso Estação Hamburgo direto, lá dos pavilhões do Serra Parque, em Gramado. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas, residências protegem seu patrimônio com a equipe da JG, limpam seu patrimônio com a equipe da JG. Empresa há 25 anos no mercado nessas 2 áreas e trazendo a você o que há de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é mais velocidade na sua internet. Fibra ótica sem surpresas. Felicidade limitada, simples assim, a Sebratel, que além de São Leopoldo também já está em Porto Alegre, na capital dos gaúchos. E ainda temos também a parceria de HS Consórcios. HS Consórcios é uma das empresas do Grupo Erval. Com HS Consórcios, você pode. Esse é o jeito mais fácil, rápido e seguro para a realização do seu sonho. Por gentileza, Vitor, vamos apresentar então a qualificadíssima bancada da noite de hoje, que atendeu ao nosso convite e veio até aqui aos estúdios da nossa Vale TV para falarmos, né, claro, da imigração, mas principalmente dos 200 anos da presença luterana em nosso estado do Rio Grande do Sul. Ele é o nosso atual diretor da nossa IENH, nossa instituição que tanto nos orgulha aqui no nosso município de Novo Hamburgo,
professor, eternamente professor, uma vez professor, eternamente professor, não tem mais como separar isso da pessoa. Seno Leonhardt, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado, é uma grande alegria poder estar aqui e falarmos sobre um tema tão importante e tão caro para a nossa instituição, né? Então é bem significativo esse momento que nós estamos vivendo. Muito bem. Ele, como eu comentei lá já, ó, Presença Luterana no Brasil, está aqui o livro, está aqui a prova, está aqui juntamente com mais dois colegas, Martin Norberto Dreyer, grande pastor, professor, grande Martin, tive o privilégio, né, de conviver com ele alguns aninhos ali na nossa União FM, Osmar, o Luiz Witt também ajudou o nosso professor, diretor também, até há pouco tempo, né, das nossas faculdades Est, Wilhelm Warholz. Oi, Adam! Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Prazer estar aqui com os colegas também, o diretor Seno e também o pastor Cláudio. Uma satisfação poder, numa data tão especial como essa, em que nós celebramos, sim, os 200 anos da presença de imigrantes alemães no Brasil, mas também a presença luterana, né? E eu acho que isso qualifica também essa presença que altera significativamente o rosto, né, da sociedade brasileira. Uma satisfação estar aqui com vocês. Muito bem, muito obrigado. Como eu sempre digo, ser Cláudio é bom, né? Pastor, agora já mais, né, light, langsam, mais tranquilo, né? Mas assim como eternamente professor, eternamente pastor. Você vai ser sempre lembrado como o pastor Cláudio Rezig. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Sempre que eu chamo, vem contribuir conosco aqui. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Sim, com alegria, já que a gente agora tem mais disponibilidade, né? Sei que vários colegas nessa fase também não podem, estão ou em férias também, ou muita atividade. De fato, eu me sinto parte disso, a minha história. A gente também tem o interesse em ir um pouco atrás, saber um pouco mais sobre as origens. E sempre bom para a gente entender o processo pelo qual passaram nossos antepassados e fazer parte disso e tirar lições, né? Acho que é muito importante para nós tirarmos lições do que aconteceu, o porquê desse processo todo, que não foi pouca coisa, não foi simples e até hoje traz consequências em nossa realidade, né? Então, muito prazer bem. estar aqui mais uma vez. Obrigado pela presença. Diretor Seno, eu até estava comentando antes de a gente iniciar aqui o nosso programa, né? Coincidentemente, domingo eu estive lá no Centro Cultural 25 de Julho, a gente teve um jantar lá para recepcionar 38 alemães que estão nos visitando, né? Eu até brinquei com o líder, né, que está liderando essas 38 pessoas, que quase deu o mesmo número dos primeiros. Faltou um ali, né? Mas até que vieram 38 e um nasceu no navio. Eu também tenho essa informação aí, que um nasceu na viagem, né? De fato, saíram 38 lá e chegaram a 39 aqui. E ele, inclusive, quando ele foi usar a palavra, ele até usou essa questão, né, dessa comparação que eu fiz durante a entrevista que realizamos. E em seguidinho você vai acompanhar aqui na nossa programação o registro dessa noite fantástica que tivemos lá no 25 de julho. Professor Seno, dos 38, a maioria, quase que a totalidade, eram luteranos, né? Exato. E o importante desse impacto que esses imigrantes fizeram aqui na nossa região é na educação. Se vocês perceberem, a gente vinha conversando há pouco, de que das 4 escolas mais antigas que funcionaram regularmente naquele tempo, quando chegaram esses imigrantes, nós tínhamos apenas uma instituição funcionando regularmente, que era a Escola Militar de Porto Alegre. E foi com a presença desses imigrantes alemães luteranos que se criam 13 escolas luteranas aqui na nossa região. Então, acho que esse acho que o marco em termos de educação mais importante para nós luteranos aqui, a importância desses luteranos no desenvolvimento da educação. Então surge Rio Branco de São Leopoldo, Tiradentes, Campo Bom,
e na sequência também a escola da comunidade aqui em Novo Hamburgo, que hoje é a nossa unidade Pindorama. Então, esse impacto faz uma mudança. Num tempo onde é que a educação era relegada a nem segundo plano, terceiro, quarto plano, chegam imigrantes e se preocupam num primeiro instante já com a educação, né? Até o William estava lembrando que foi em 1826, quer dizer, 2 anos depois da chegada dos imigrantes, já se cria uma escola, né? Então, eu acho que esse é um fato muito marcante. E diferente com aquele, dentro da nossa igreja, a gente diz assim, do lado de cada escola, de cada igreja tem uma escola. Na realidade, foi dentro de cada escola uma igreja, porque naquele tempo as outras religiões não poderiam nem se expressar dentro do país por causa das leis que existiam na época. Então, o que acontecia? Se criavam escolas e dentro dessa escola se pregava o luteranismo, né? Então, acho que são marcos bem importantes para nós. Assim. Foi uma mudança, né, professor, que... Bom, agora está registrado aqui, até eu quero saber mais detalhes do livro, mas desde o momento da chegada, né? Eles já, nessa questão da educação, muito bem colocado aqui pelo Luciano, mas eu acho que a mudança foi em todos os setores. Sim. A gente precisa considerar que o rosto da sociedade brasileira altera significativamente com a chegada dessas populações europeias. Nós temos uma história de 3 séculos de colonialismo no Brasil, e a preocupação pela educação, por exemplo, era muito pequena. Ela era direcionada para uma área muito específica, para um grupo muito específico e pequeno da sociedade, né? E quem mais se ocupava com o tema da educação no Brasil colonial eram os jesuítas, e a gente precisa lembrar que os jesuítas foram expulsos da América em 1759 e 1767. Então, aqueles praticamente 50 anos antes da chegada dos imigrantes alemães, a gente vai ter um agravamento e rareamento, digamos assim, da oferta de educação. Então, quando essas populações chegam aqui, elas, primeiro a gente, como dizia o diretor Seno, essas populações elas não chegam aqui com a sua cidadania plena reconhecida. São cidadãos, eu diria, nem só de segunda categoria, mas de terceira categoria. Eu sempre digo que primeira categoria eram os nascidos aqui, católicos, de segunda categoria eram os estrangeiros católicos, e em terceira categoria vinham os estrangeiros evangélicos, né? Quer dizer, eles não têm reconhecimento da sua cidadania religiosa, tá? E nem mesmo a cidadania enquanto cidadãos do país, né? Isso não lhes dava direito, por exemplo, com o tema da própria educação. Então, era necessário, né, que toda a infraestrutura, que todas as questões básicas para a sobrevivência fossem organizadas por essas mesmas populações. Então, nós vamos ter daí, por exemplo, na área da educação, nós vamos ter o surgimento das escolas comunitárias, que em algum momento antes da Segunda Guerra Mundial, chegam no Brasil a praticamente 1.500 escolas. A gente precisa daí considerar o impacto que isso significou em termos de mudança cultural, mas fundamentalmente também de rosto de sociedade e o lugar da educação naquele contexto. Muito bem. Pastor Cláudio, eu sempre faço questão de informar para quem eu consigo, né, que a igreja em atividade mais antiga do Brasil está aqui bem pertinho de nós, na Picada 48, hoje pertencendo a Lindolfo Collor, né? Sim, sim. Picada 48 e bem do lado ali São José do Hortêncio, que praticamente tem a mesma idade, questão mínima de 2 anos. Eu trabalhei ali por quase 28 anos e na porta, na entrada do templo, consta o ano 1856. Uau. Como ano de construção ou de pedra fundamental, provavelmente. Inauguração, pelo que eu li, é 1858. Então são lugares assim bem... Não é a minha origem, não nasci ali, mas
fico muito feliz, muito grato a Deus pela oportunidade de ter estado ali tanto tempo. Colônias antigas, como se diz, da onde depois muitos saíram para novas colônias dentro do estado, Vale do Taquari, por exemplo, que é a minha origem. Então, sim, estamos numa região assim dos inícios, né? E de fato, a questão de escolas, a gente via isso e já últimos tempos não tinham mais essas escolas ativas, né? Mas os antigos falavam da escola onde eles iam, que já não existia mais, né? Por todo esse processo de mudanças que houve. Também, como o professor falou, a questão da guerra, que limitou muito, que fez uma trava nesse processo todo. E assim a história é dinâmica, né? Eu tive o privilégio lá no Vale do Taquari, Roca Salles, meu município, de estudar numa escola dessas, comunitária, onde o professor era que nem o pastor. Ele tinha lá a sua casa, a escola era da comunidade evangélica luterana e todo esse processo. Hoje a escola também já não existe mais, né? Quando a gente passa lá dá uma tristeza ver que mas é um processo dinâmico, a história é assim. Mas foi certamente muito marcante em todas as partes a presença igreja e escola, uma do lado da outra, uma dentro da outra praticamente. E eu passei por isso, né? Eu pude estudar numa escola assim, tanto no primário como depois também adiante num colégio luterano. Muito bem. Dessas 1.500 que foi falado há pouco, nós temos apenas 50 hoje. Que ainda permanece. Que tem esse vínculo com a Igreja Evangélica Luterana. Então, viu como se reduziu por uma questão de legislação, proibição da língua alemã, lá pela época do presidente Getúlio Vargas. Assim, então, foi um cenário bem complexo aí para as escolas. E isso influenciou negativamente também nas comunidades. Se perdeu muito com isso, por mais que teve um esforço público de substituir essas escolas comunitárias por escolas públicas, mas algumas comunidades perderam literalmente o espaço escolar, porque não se abriu outra escola no local, né? Exatamente. E os meninos estão cansados de ouvir, né? Eu não conheço outra solução para o mundo que queremos se não for através da educação. Sim. Eu não conheço outro caminho, né? Para chegar de fato ao mundo que a gente quer, que é o respeito ao próximo, o auxílio ao próximo, né? E aí, naquele tempo, não se pensava assim, né? E também... Teve que ter essa chegada, meio que uma revolução, né? Com a chegada para que acontecesse. É evidente que a gente precisa considerar que o argumento que foi colocado em relação ao fechamento dessas escolas tinha muito a ver com o fato de que essas escolas supostamente não tinham se integrado na realidade nacional. Mas a gente também precisa dizer que não houve políticas por parte do Estado brasileiro para a integração dessas populações desde o início, né? O que aconteceu aí em torno da Segunda Guerra Mundial foi efetivamente, né, uma introdução forçada dessas populações na sociedade. E claro, a gente vivia naquele contexto governos totalitários. Isso era assim no Japão, era assim na Alemanha, era assim na Itália, né? E no Brasil não foi diferente, né? Então, são reflexos, efetivamente, né, de nacionalismos, nativismos, né? Claro que a gente deveria dizer, a reflexão foi importante para o luteranismo também em relação à sua inserção propriamente na realidade brasileira, e eu acho que isso é uma linha demarcatória também para a história do luteranismo e todas as suas instituições, né? Mas a gente deveria, sem dúvida nenhuma, constatar que esse processo foi um processo traumático, ele não foi um processo realizado efetivamente dentro de um tempo de uma pedagogia, dentro de uma inserção paulatina dessas populações, né, em todas as áreas, né? Então ela aconteceu de fato ali muito, né, de uma forma muito traumática e forçada, né? Muito bem. Acho que o nome tem muito a ver, né, com o nosso Morro dos Espelhos, porque lá reflete coisas positivas. Sim. E ali foi o berço, ali começou de fato, né? A
primeira escola... Não foi no morro, né? Foi um pouco mais embaixo. Depois é que subiu. Isso, mas bem depois, né? Na realidade, o Rio Aonde, Branco... Aonde iniciou ali o Rio Branco? O Rio Branco é mais no centro da cidade, na parte de baixo até foi alagado agora na enchente, né? Então, então não teve, porque o Colégio Sinodal, que se situa no morro e também a este lá, isso surgiram bem mais tarde, né? Então, foi de acordo com a evolução. Sim. Por outros objetivos também, já na época que se cria o Sinodal e a própria EST tem uma organização já da própria igreja, já foi propositivo, não foi a comunidade que criou, né? Foi a própria junção das comunidades, o sínodo que cria essa escola e também a EST também. E essas 3 escolas que eu falei anteriormente, não, essas surgem a partir do movimento de grupos de alemães que sentiram a necessidade de criar uma escola, determinando, eu não sei se em todas elas tinham alguém que era professor, mas em todo caso, normalmente era escolhida a pessoa mais letrada, vamos dizer assim, do grupo, que assumia essa função, às vezes de professor e também, às vezes, até de pastor também, né? Porque dentro da dificuldade. Depois, mais tarde, começam a chegar pastores e professores da Alemanha, já diretamente já preparados para isso. Tanto é que boa parte dos diretores dessas escolas eram alemães mesmo, né? E que lá em 45 foram proibidos, foram extirpados das escolas pelo governo, né? Então, foi todo, porque falavam predominantemente o alemão, né? Então, essa era uma razão da tirada deles das escolas, né? Então, teve esse movimento também nesse sentido. E esse espírito... O Vargas já falava sobre isso, esse espírito comunitário permanece na grande maioria das escolas, ou seja, a formação de comunidades, né, de associações, onde é que, diferente de outras escolas particulares, por mais que nos chamam de escolas particulares, são escolas comunitárias. O que isso difere de uma para outra? A escola comunitária, todo o resultado que é oferido no final do ano, ele é reinvestido de novo na educação. Não existe um dono, né? Então, essa é a essência dessa criação. E acho que isso não era tradicional também na época, ter esse espírito do reinvestimento na causa educacional. As pessoas sabiam que estavam contribuindo para alguma coisa que era delas, não de um dono. Isso fazia uma diferença do cuidado, de ser participativo e tudo mais. Então, a escola comunitária tem essa essência diferente também, onde é que as pessoas se sentem parte do processo também. Exatamente. Né? É nossa. Aí literalmente o nós. Né? Isso. Eu acho que a gente tem que dizer assim que essa ideia, um professor de história em algum momento chamou isso de um modelo solidário, né, de sociedade. Ou comunitário, ou associativo, vários termos, na verdade, evidenciam isso. A gente poderia dizer assim que a gênese disso, né, eu sempre digo que tem dois lugares, 2 raízes para essa vivência solidária, comunitária. Uma delas é a própria vivência que essas populações tinham nas suas picadas, nos seus travessões, nas suas linhas. Ali era necessário que a gente juntasse forças, porque quando se chegava, né, a primeira ação necessária era, derrubar um pedaço da mata para poder cultivar. Havia uma primeira noite, uma primeira semana onde passar, né? A gente precisava contar com a solidariedade dos vizinhos, né? Essa solidariedade a gente ainda percebe em muitos lugares. Claro, hoje, por exemplo, a agricultura ela já foi muito mecanizada, mas se nós formos para algumas realidades onde a agricultura ainda é mais familiar e menos mecanizada, a gente vai perceber ainda essa solidariedade. Né? A gente ajuda o vizinho a plantar o feijão, a plantar o milho e a colher, né? Porque é a época de fazê-lo. Então, essas vivências comunitárias e solidárias, elas têm a ver com a própria necessidade de sobrevivência. Desse modelo, a gente vai aplicar também agora para a dimensão mais ampla da sua convivência na picada, né? Então, vão surgir as escolas, né? Vão surgir as próprias igrejas, os templos são construídos, né? Aliás, é muito significativo. Aqui eu faço só um testemunho. Nós, na Faculdade ZEST, em algum momento, fomos fazer uma reforma de um dos prédios, e aí nós tivemos que tirar um pouco do reboco
dessas paredes para refazer, e aí nós descobrimos que havia diferentes tipos de tijolos com o qual foi construído esse prédio. Isso é evidência que as pessoas, de fato, de uma forma... Cada um trazia um pouco. Trazia um pouco de uma forma comunitária, né, e solidária, ajudava na construção. Isso tem a ver com as sociedades de canto, com as sociedades culturais, enfim. A gente, de fato, era sócio, né, e o lugar de vivenciar essa sociedade geralmente eram, então, né, os domingos, por exemplo, né, na igreja, nas sociedades recreativas e por aí vai. Uma outra raiz, essa é a primeira raiz que eu identifico que é típica dessa necessidade mais imediata dessas populações. A segunda raiz, ela vem próprio da Alemanha. Nós, no século XIX, vamos perceber o surgimento de muitas sociedades de diferentes formas, né? Assistenciais, de todas as áreas possíveis, missionárias. Então, nós vamos ter um boom na Alemanha do surgimento de sociedades. E essas sociedades, elas também vão refletir no Brasil. Por exemplo, né, aquilo que a gente tem de fundação evangélica, né, o conceito surge daí, ou a sociedade Pela e Betânia. Né? Então, essa ideia de fundação, de associação, de sociedades, ela vem a partir desse modelo que ou os imigrantes ou então os próprios missionários, pastores, trazem como modelo que está sendo implementado na própria Alemanha. Que legal. E as sociedades vão se expandindo para sociedade de canto, sociedade de tiro, Exatamente. E aí vai indo. Né? Então, essa concepção vai se espalhando para outros setores. Né? Tanto é que hoje a gente tem isso tão fortemente arraigado na cultura, especialmente do sul do Brasil. Se a gente vai para outras regiões do Brasil, a gente geralmente, quando fala de escolas comunitárias, não tem essa dimensão, o que é isso. Né? Mas no sul, nós de fato precisamos dizer que essa é uma das grandes contribuições do luteranismo para esse modelo que o diretor Seno falava há pouco, né? Desse modelo de fato, né? De escolas comunitárias voltadas de fato para a comunidade, inclusive, né? Com reinvestimento para cumprimento da sua finalidade. Muito bem. Pastor Cláudio, outra lembrança que me veio aqui, que muitas igrejas acabaram tendo duas comemorações de inauguração, vamos dizer, né? A inauguração da igreja em si e depois a colocação da torre, que teve um tempo que não poderia ter a torre, né? Sim, sim. As comunidades originárias, praticamente todas, né? As primeiras, né? Dentro do período do Império Brasileiro, né? Até a República, então ali se vão 60 anos, né, mais ou menos. Então, bastante tempo até que a lei permitisse isso, né? Então, a gente sabe que todas as casas de oração, as igrejas eram bem simples, a lei não lhes permitia, então. Pelo que eu li de Hortêncio, São José do Hortêncio também, houve uma capelinha de madeira, bem simples, bem de frente até a Igreja Católica, que tinha a licença de funcionar de maneira plena. E depois, então, construíram esta que existe até hoje lá, né? Sim. Claro que sem torre, então. Né? Então, a questão da inauguração da torre dependeu dessa questão brasileira da lei, de permitir, de lhes dar, desde 1889, então. Aí algumas conseguiram fazer isso logo, outras certamente demoraram alguns anos, né? Tudo uma questão também difícil, realidade de uma certa dificuldade, né? Apesar de toda a união que sempre houve, não é tão simples assim. Sim. Para poucas famílias. Hortêncio, no caso, foi ali uma minoria. A imigração ali, desta localidade que me refiro, diferente de Linha Nova, um pouco mais acima, que foi praticamente só luterana, e Hortêncio predominantemente católica. Né? Então também essa questão, né, de em certos lugares ter bastante mistura entre católicos e não católicos. Hortêncio sempre teve, desde o início, luteranos, mas poucos, uma minoria. Persiste assim até hoje essa grande diferença ali, mas eles conseguiam, né? Eram unidos e conseguiam fazer esse trabalho de se estabelecer e de, no caso, também construir, reformar, todo um processo que certamente só foi possível
por causa de muita união. Sim. Conjugação de esforços, alguma ajuda do exterior também, né? Uhum. Eu lembrei desse fato porque eu tive a oportunidade de entrevistar a pastora Silvia, que hoje é a presidente, né, a nível de Brasil, né? Isso. Lá na igreja onde ela esteve Esteve Picada 48. Picada 48 e durante a entrevista a gente lembrou desse fato, né? Ó, se tu for olhar aqui tem duas plaquinhas, tem a placa da construção da igreja e a outra da construção da torre. Quer dizer, acabou sendo duas datas comemorando a igreja, né? Uma a construção da igreja e outra a construção da torre, que foi essa liberação que o senhor muito bem colocou aí. Sim. Diretor Seno, esse sistema, eu até brinco, né, em algumas visitas que eu faço ao Sinodal, não teria como dar um curso a nível geral para levar esse sistema sinodal para toda a educação do nosso Brasil? É tão difícil de os demais setores seguirem essa linha, porque a gente percebe no caminhar, na maneira de se expressar, esse é um aluno sinodal. É nítido isso, né? Esse espírito comunitário nem sempre é tão aceito também, né? Porque aquilo que o Varros falou, né? Na realidade, como nós vemos de muitos modelos políticos de ditaduras, vamos dizer assim, nesse modelo comunitário tu tem que ser mais participativo. Então começa por aí. Então tem outras religiões, outras entidades que têm um modelo um pouco parecido conosco, mas ele é de cima para baixo, né? Então, é um dos poucos, eu até não conheço outros modelos, onde é que se tem esse espírito comunitário participativo da comunidade em si. Se tu pegares, eu não vou falar de uma entidade ou outra, né? Mas se tu analisares outras instituições que nós temos aí, que tem vinculação com igrejas, onde é que o modelo de cima para baixo. Sim. Onde é que tem uma congregação que comanda em termos de país. O nosso modelo brotou de baixo para cima. Tá? A partir das escolas que se criaram depois associações para comandar esse processo todo. Então, é todo um jeito diferente. O luteranismo, às vezes a gente diz entre nós mesmos, nós somos muito morosos para tomar decisões, porque a gente consulta demais, né? Então, às vezes, é negativo nesse aspecto. Mas é um modelo que realmente reflete um outro jeito mais participativo, mais comprometido com a comunidade. Então, acho que isso tem a ver, sim. E, realmente, pelos próprios princípios, pela filosofia de trabalho, tu vai perceber que lá um aluno lá de Blumenau ou lá de Curitiba tem muitos elementos semelhantes dos alunos aqui da nossa região que estudaram na instituição, ou lá em São Leopoldo, ou em Portão e assim por diante. Essas características, porque a gente tem uma associação que discute princípios semelhantes para serem trabalhados nessas instituições. Então, isso é um diferencial, realmente. Mas acho que teria uma resistência de ser adotado por outras entidades por esse princípio, né? Porque nem sempre se gosta de pedir para todo mundo o que fazer, né? A questão democrática nem sempre é tão simples, né? A tradicional palavrinha lá, né, professor? O poder, né? Exatamente. Ter o poder nas mãos, é eu que mando, é eu que... E tem que ser é mais fácil também de fazer, daí. Talvez ajude, assim, só para a nossa reflexão. O século XIX, e aí estão as raízes e os pés, né, da nossa sociedade mais recente. Ele é um século, o século XIX é um século para discussão de liberdades. Tá? A gente fica discutindo se a gente vai ter a libertação das populações feitas escravas, a gente vai discutir se... em termos jurídicos, eles eram entendidos como acatólicos, né? Eles não eram protestantes, eles eram acatólicos, ou seja, identificados pelo que eles não eram. Né? A gente perguntava se eles têm cidadania, podem ter cidadania plena, né? E por aí vai. Ou seja, a gente tem um século todo de discussão, né? Quase um século todo de discussão para a gente definir que liberdades e que sociedade a gente quer. E aí o que o Seno diz, eu acho que é extremamente importante, porque não é só uma ação do luteranismo, mas é uma proposta de sociedade. Exato. E eu acho que esse é um aspecto aqui que
precisa ser entendido como modelo de sociedade que se propõe. Então, acho que esse é um aspecto a ser considerado nesse contexto. E eu acho que o luteranismo, ao longo desses 2 séculos, contribuiu demasiadamente para discutir sociedade brasileira. Né? E se tem, né, digamos assim, legados do luteranismo que a gente, né, em perspectiva ou retrospectiva, pode considerar exatamente essa discussão que o luteranismo permitiu, suscitou em termos de discussão de liberdades. Né? A gente, por exemplo, precisa considerar o seguinte, né? Só a título de exemplo, as primeiras populações de imigrantes que chegavam aqui, num primeiro momento, imaginavam que vinham para um paraíso. Uhum. Né? Era vendido isso para eles? Era vendido, né, para eles, exato. Né? Ele saiu de lá com essa expectativa. Mas é que o paraíso, né, é natural, né? Então... E aí, quando chegavam aqui, eis que seus filhos, né, iriam nascer e aí se davam conta, puxa, esses filhos precisam ser registrados. Mas eles só podiam ser registrados legalmente se o casamento dos pais tivesse ocorrido na frente de um padre. Como esse casamento havia acontecido diante de um pastor protestante, luterano, eles não tinham reconhecimento da cidadania. E isso significava, né, quer dizer, constavam lá como filhos ilegítimos, ou seja, de concubinato, né, o que não era uma questão moral, né, mas era uma questão, de novo, legal, porque esses filhos não tinham direito à herança, por exemplo. Então, como é que ficava toda a questão da herança? Nossa. Por serem filhos ilegítimos? Né? Então, até que o Brasil conseguiu, digamos assim, discutir e definir essas cidadanias, né, a gente vai ter aí um longo processo ao século XIX. E eu acho que o luteranismo ajudou nessa discussão também. Uhum. Muito bem. E toda essa discussão, desse jeito luterano de fazer as atividades, está lá embasado lá com o Lutero, vamos dizer assim, que foi o grande defensor desses princípios. E acho que esse legado que foi trazido através dos imigrantes, que acho que foi que constituiu um novo jeito de fazer educação, de fazer sociedade, de fazer política. Então, mudou bastante nesse processo. A interferência foi muito pesada nesse sentido. Muito bem. Hora do intervalo, Vitor? Vamos lá então, rapidinho, intervalo, a gente volta para a reta final com os nossos convidados da noite de hoje, falando aí dos 200 anos, tanto da presença luterana no Brasil, quanto também dos 200 anos da imigração alemã, que coincidem, né, essas datas, assim como também temos aí comemorando esse ano os 200 anos da 9ª Sinfonia de Beethoven, por exemplo. Voltamos a instantes. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PS dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seus projetos são ambiciosos? Então invista com segurança. Desde 1993 no mercado, a HS Consórcios traz credibilidade para os investidores. Acesse o site e faça uma simulação. O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários.
Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta aqui nos estúdios da nossa Vale TV, neste 25 de julho. Eu sou lá natural de Três Coroas, Igrejinha, ali no Vale do Paranhama, e a gente brincava, né? Que a gente é do tempo que o dia do colono era feriado na nossa cidade. Hoje não. Em algumas cidades foi extinto, não é mais feriado, né? Mas eu sou desse tempo que era feriado no 25 de julho. Agradecendo HS Consórcio, Sebratel, JG Serviços, Mercator Feiras e Eventos e Societex, nossos parceiros aqui no programa. A gente está recebendo aqui professores e o pastor para falar justamente aqui a minha camiseta, 200 anos, né, da presença luterana no Brasil, e também 200 anos hoje. A gente comemora porque hoje, o dia 25, foi o dia que chegaram em São Leopoldo, né? O navio chegou em Porto Alegre, como eu já falei aqui anteriormente, em programas anteriores. O navio chegou em Porto Alegre dia 18, teve a questão da quarentena, a adaptação, enfim, depois velejou até São Leopoldo, e aí a gente marca o 25, porque de fato o 25 iniciou a questão de procurar local, distribuição de picadas, que até hoje nós comentamos, né? Picada 48 é do tempo as linhas, né? Linhas, travessão. Enfim, era da maneira que eram distribuídas as terras naquele tempo. Pastor Cláudio, automaticamente o senhor acompanhou essa evolução, né? Evoluímos muito nesses 200 anos, claro, mas ainda há necessidade de algumas evoluções, né? Tudo, como disse antes, tudo muito dinâmico, né? E certamente, além das populações irem entrando mais no Estado, à medida que o tempo passava, muitos filhos, sempre as famílias tinham muitos filhos. A questão terra sempre foi determinante, né? Sim. Assim como os pioneiros procuraram novas terras, também os filhos, os netos, e assim se vai para o Vale do Taquari, se vai para o norte do estado, e depois oeste, e Santa Catarina, e Paraná, e Mato Grosso, e não parou mais, gaúcha, né? Eu conheço 22 dos 27 estados, eu conheço 22. E encontrei gaúchos em todos eles. Sim. É impressionante. Então nós temos isso dentro do sangue, parece assim. E me chama muito a atenção que esse processo, parece que o mundo todo está em mudança, como sempre esteve, mas parece que cada vez mais. Tanto é que hoje muitos estão também voltando para a Alemanha, né? Existe um processo, a Alemanha está buscando brasileiros. Estava lendo, quero até recomendar esse artigo da Deutsche Welle, está lá no site da Deutsche Welle Brasil, onde um nativo daqui, parece que de Campo Bom, Guilherme Becker, conta a história dele, da família dele, ele que está lá na Alemanha agora, né? Então a Alemanha busca a falta de pessoas para trabalhar na área de saúde, principalmente, outras áreas. Então, quem tem... Só que hoje não é qualquer pessoa que vai poder ir, né? Sim, hoje precisa ter conhecimento, precisa ter formação, porque na vinda dos nossos antepassados está ali gente que não tinha mais muito o que fazer. Estavam, por assim dizer, sobrando, sem oportunidades, né? Perdendo os seus direitos, né, perdendo praticamente tudo, perdendo suas terras, não tendo mais como pensar em dias melhores para os filhos. Né? Então, muitos talvez foram embora contra a vontade, mas não havia muita opção. Mas agora existe esse processo de muitos brasileiros estarem na Alemanha. Inclusive, estava vendo o depoimento de uma enfermeira. Diz, apesar do preconceito, apesar da questão do racismo também,
que não podemos negar que muitos dos nossos antepassados eram racistas, tinham esse preconceito contra o negro, contra o indígena e tudo mais. Ela disse, apesar disso tudo, é bom trabalhar aqui e eu quero ficar, né? A pessoa disse, quero ficar na Alemanha, ver lá perspectivas hoje. Então, tudo é dinâmico, assim, movimento de ir, movimento de voltar. E a própria família minha também tem um filho que está no exterior hoje. Assim, é dinâmico tudo, né? A gente cria para o mundo, não é para nós, né? Eu digo, os filhos é assim, né? E o meu também está em Portugal há 5 anos e... essa questão de ir adiante, de buscar novas oportunidades, né? Muito bem. E muitas profissões, diretor Ciano, acabaram, por exemplo, ferreiro, marceneiro, que quase lá não se tinha mais, porque a indústria já era forte lá, né? Mas ainda era artesanal, isso eles vieram poder fazer aqui. Exato. Não, e também tem que se lembrar, o Varros tem isso mais presente, vamos dizer, na realidade foram quase que os sem terra da Alemanha que vieram para cá também, ou sem empregos, né, também, né, que vieram para cá, e alguns com ofícios já de ferreiro, pedreiro e assim por diante, que puderam aqui aprimorar isso e fazer essa região pujante, né, então acho que tem a ver com isso também. Então, não foi um movimento assim muito bacana, tá? Vamos levar vocês para um paraíso. Realmente eram pessoas que estavam sobrando na sociedade alemã também, que acabaram vindo para cá. Então, acho que esse cenário precisa ser analisado. E aqui não foram bem recebidos, mas transformaram essa região com as suas qualidades, com os seus conhecimentos, tá? Principalmente os conhecimentos industriais, totalidade deles alfabetizados, então acho que são cenários que são diferentes. Exatamente. Nós estamos num vale do calçado graças aos alemães. Temos que reconhecer isso. E com um nível também de conhecimento da sociedade diferenciado, né? Aquilo que tu dissesse, como é que tu transforma o país ou o mundo? Através da educação, né? Então, eram pessoas, até certo ponto, nesse sentido, privilegiadas, né? Que tinham algumas habilidades e conhecimentos que foram decisivos aí para o desenvolvimento da região, né? Então, acho que isso foi importante, né? Automaticamente veio para somar e, como muito bem o professor colocou, né? Mudou completamente, né? O que era o país até então, até 1824, e o que passou a ser a partir daí. Sim. Eu acho que assim, a gente, voltando de novo na história, a gente precisa considerar que aquilo que a Inglaterra e a França passavam no século XVIII com a industrialização, passa a acontecer com a mecanização na Alemanha no século seguinte. E isso expulsa, de fato, muitas pessoas, e especialmente das regiões mais norte da Alemanha, que era mais fortemente agrícola. E ali, se nós conhecemos a história hoje da Alemanha, a época territórios alemães, nós vamos perceber que a parte norte da Alemanha ela sempre foi mais luterana, enquanto a parte sul era predominantemente católica, né? Então, por isso, quando a gente fala dos 39 chegados aqui, a maioria são evangélicos, de fato a gente precisa considerar essa realidade, que o pessoal vem dessas regiões de expulsão das populações, né? Então o pessoal imigra dessas regiões exatamente. Se nós vamos olhar, por exemplo, as listas de imigrantes que nós encontramos também no Brasil, né? Em alguns arquivos e tal, a gente vai ver muitas vezes, né, qual é a profissão dessa pessoa. Diz Taglöhner, né? Taglöhner é na verdade jornaleiro, né? Quer dizer, jornaleiro sempre trabalhava por jornadas, né? Quando tinha jornada, quando tinha trabalho, mas quando não tinha, não tinha. Então isso colocava as famílias, as pessoas numa situação de vulnerabilidade, né? Que levou aí, efetivamente à imigração, né? E aí, claro, né, promessas como a que o Major Schäfer vai fazendo depois na Alemanha para atrair essas populações, elas soam, de fato, de uma forma muito atraente, né, de uma forma assim, muito impactante e leva, de fato, né, a que populações, então, vão, né, em busca
da terra dos sonhos. Terra né? prometida. A terra prometida. Né? Literalmente. Então, na verdade, a gente precisa dizer assim, muitas dessas populações se tornam, pela primeira vez, proprietárias de terra. E isso eu acho que também é um aspecto importante aqui com relação à lida daí, né? O empreendimento, essa forma empreendedora que essas populações vão tomar. Né? Sim, sim. É uma soma, né? Se a gente precisava no mínimo 3 programas aqui para falar de tudo o que alterou nesses 200. A gente está falando de apenas 200 anos. Para muitos, nossa, 200 anos. Mas se a gente for falar, bem lembrado aqui, França, né, Inglaterra, eles já estão lá em quase 600, né? 700 anos de existência. Quer dizer, o próprio país, né, o nosso Brasil, passou aí de 500 né? Não chegamos a 600 ainda, então a gente não está falando de tantos anos assim, né? 200 é apenas um número. E automaticamente a gente precisava fazer esse programa aqui para a gente poder recordar um pouquinho dessa história, né? E compartilhar com os nossos telespectadores, internautas, enfim, hoje é muito variado o nosso público, não é diretamente só telespectadores ou só internautas, o mundo pode nos assistir. E, Cláudio, eu gostaria de fazer uma referência com a comemoração dos 200 anos. A gente não quer desvalorizar os outros povos que já estavam aqui. Sim, eu acho que são... Ou que vieram depois, né? Que são extremamente importantes. Todos têm a sua importância. Agora estão comemorando os 200 anos da imigração alemã, então só começou Novo Hamburgo a partir disso. Não é verdade. A gente só está dizendo que foi um marco importante para a região, a vinda desse grupo de alemães aqui, que deu um up, vamos dizer assim, no desenvolvimento. Né? Mas, graças também a quem já estava aqui, contribuiu de forma decisiva para esse processo todo. Então, acho que não queremos se tornar diferenciados ou não nesse processo, mas precisava se agregar alguns elementos novos, principalmente em algumas áreas que tinha deficiência, na questão da educação, na questão profissional também, que era uma deficiência, que realmente agregou e somou mais para esse processo. Acho que isso é importante a gente registrar. Né? O que eu mais friso, assim, acho que não sei se vocês três vão concordar comigo, é importante essa sua colocação, e eu acrescento ainda que eles não vieram aqui para ser mais ou menos, não, eles vieram para agregar, para dar as mãos e vamos caminhar juntos nessa evolução, né? Eles não chegaram, porque nós aqui entendemos, não, pelo contrário, foi uma troca de informações, uma troca, né, que deu no que deu. A gente tem um país pujante, um estado pujante hoje, graças à soma de tudo isso. Isso. Né? Acho que isso tem que se deixar bem registrado aí. Quanto tempo nós temos ainda? Dá para dar um minuto para cada um aí? Vamos começar aqui, nosso professor. Fala um pouquinho do livro e o seu ponto final aí para a gente ir para o encaminhamento final do programa. Bom, mais ou menos... Teria muita coisa ainda. Muita coisa, né? Mas mais ou menos... Tem que voltar umas 3 vezes aqui ainda. Agradecendo aí a oportunidade, esse livro que nós escrevemos junto com o professor Martin Dreher, Osmar Witt e eu, nós buscamos, evidentemente, trazer, né, elementos novos dessa presença luterana no Brasil, muito de revisão da pesquisa já realizada. Nós temos um último capítulo nesse livro que é destaque para algumas personalidades da história luterana no Brasil, mas nós também quisemos fazer algo inovador no sentido de trazer algumas pessoas biografadas nessa última parte do livro que, digamos assim, são desconhecidas, né? Então nós, de fato, queríamos trazer pessoas, claro, algumas, digamos, consagradas, mas algumas pessoas que nós entendemos aqui que fazem parte. Se nós tem a sua importância na história, né? Então, acho que assim, essa diversidade, a história do luteranismo não é feita por uma pessoa, por 10 pessoas, ela é feita pelo comunitário, pelo social, no sentido mais amplo, cooperativo. Então, a gente, evidentemente, teve que fazer recortes, mas a nossa intenção também foi de trazer personalidades, né, digamos assim, esquecidas da história, né, e resgatá-las para apresentá-las também. Quem quiser o livro, como é que faz? O livro está à disposição, ele foi publicado pela editora Sinodal, de São Leopoldo. Então, diretamente no site da editora Sinodal tem a possibilidade da aquisição.
Muito bem. Professor, obrigado aí, sucesso e que seja a primeira de muitas vezes aqui, né? Muito obrigado. Agora eu sei o caminho e vou lhe incomodar bastante aí. Sempre um prazer. Muito bem. Diretor Seno, qual é a sua mensagem final? Parabéns pelo brilhante trabalho lá à frente de uma instituição que tanto nos orgulha, que é a nossa INH, né? Que tem como base a salvação do mundo, como eu digo, né? Que é a educação. A educação. E muito me orgulho de poder fazer parte dessa história da instituição e de Novo Hamburgo também. Dizer que foi a primeira instituição de Novo Hamburgo, vamos dizer assim, isso é um fato importante, que trouxe um novo jeito de fazer escola, de fazer educação. E esse jeito inovador foi acontecendo ao longo da história. Sempre a instituição pôde contribuir para a comunidade de Novo Hamburgo de uma forma diferenciada e inovadora. E é nesse sentido que eu aproveito assim, para dizer que para o ano que vem nós estamos lançando o currículo internacional, que justamente conecta esse aluno com o mundo. Não estou dizendo que nós vamos formar o aluno para que ele vá trabalhar em outros países, mesmo que lá teu filho, tua filha esteja trabalhando, meu filho também está trabalhando no Canadá e tudo aí. Mas a gente quer preparar um jovem, uma criança com essa visão globalizada, podendo desenvolver aqui no país ou lá fora, tendo as mesmas oportunidades de conhecimento e de habilidades que estão necessárias para o mundo de hoje. Então, esse é um novo lançamento nosso, já estamos comunicando para os pais, para a comunidade, então um produto novo nosso para toda a educação básica da instituição, né? Para o ano que vem, então, esse produto aí. Que pena que eu já estou com 56, né? eu ia me matricular nesse projeto aí. Obrigado, diretor. Pastor Cláudio, obrigado pela presença, sempre muito gratificante tê-lo aqui na bancada conosco, compartilhando todo o seu conhecimento. Obrigado, Cláudio, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, colegas, também. A questão que me vem à mente é que todo lugar, toda a terra, todo espaço é digno, né? E a gente pode fazer o bem, servir, trabalhar em qualquer parte do mundo. Então, se na Alemanha, na época, no século XIX, não dava mais e que se buscou essa terra aqui no Novo Mundo, e hoje se busca outros lugares, tanto faz onde vamos estar. Ali, somos chamados a trabalhar pela paz, trabalhar pelo bem-estar das pessoas e também como cristãos que somos, de viver o Evangelho, de proclamá-lo e de vivê-lo em nossas comunidades. Então, desejo que nossas comunidades tradicionais, antigas e as novas que também surgem em outros espaços pela missão, que qualquer lugar onde se estiver se possa fazer o melhor, se possa servir a Deus e servir as pessoas com amor. Muito bom, bela mensagem para a gente finalizar aqui com chave de ouro. Muito obrigado a você que esteve conosco. Amanhã, sexta-feira, estamos de volta aqui a partir das 8 da noite, ao nosso encontro de segunda a sexta-feira entre 8 e 9 da noite. Você é o nosso convidado especial, nosso Estação Hamburgo. Obrigado ao Vitor aí na Central Técnica e obrigado a você, que todas as noites a gente se encontra. Amanhã, 8 da noite, estamos de volta. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.